Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre linhas teológicas, pontos de vistas que os irmãos têm do Senhor. Eu quero falar sobre 5 linhas. Eu acredito que dentre dessas 5 linhas, 2 ou 3 são bem perigosas. Mas eu quero focar em 2, que seria o binitarianismo e o trinitarianismo, Trindade. E aí eu queria que vocês prestassem atenção no vídeo. O vídeo ele não vai ter imagens, ele não vai aparecer letras, mas no início agora eu vou usar um esqueminha com a mão. Quem estiver assistindo, pelo menos no início, vai conseguir memorizar melhor. Eu vou colocar essas instruções que eu vou mostrar para vocês no comentário fixo, tá bom? No final do vídeo, eu vou explicar o porquê que eu estou gravando esses tipos de estudo no final do vídeo. E também vou indicar um estudo maravilhoso no final do vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma aulinha de começo. São 5 linhas que eu quero mostrar para vocês. Então vocês vão fazer assim para memorização rápida. Eu memorizei isso daqui tudo hoje. Eu estou com uma colinha aqui, mas eu memorizei tudo hoje. Olha só, são 5 linhas, né? Então vamos lá. Bi, tri. Grava isso que fica fácil para memorizar. Bi, tri. Os nomes das linhas são esses. 1. Unitarismo ou unitarianismo. 2. Unicismo. 3. Binitarianismo. 4. Trinitarianismo. 5. Triteísmo. As primeiras letras são bi, tri. Entendeu? Só mais uma vez. Unitarianismo ou unitarismo. Unicismo. Binitarianismo. Trinitarianismo. Triteísmo. É uma aulinha rápida. Existe conceito para cada uma dessas linhas, mas tem como você ter o basicão na mente. Assim como é bom conhecer pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, aí depois as linhas que vão se cruzando, como amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, aí tem calvinismo e alguns ismos. Algumas dessas linhas é muito bom que a gente memorize. Conceitos estão resumidos só nessas palavras. Então, a primeira linha que eu coloquei aqui no papel, unitarismo. Qual é o conceito dessa linha? Eles acreditam que só o Pai é Deus. Não negam o Filho, mas só o Pai é Deus. E o Espírito Santo seria o Pai. Já dá para ver aí o nível da linha, né? Eu classifico essa linha como heresia nível 10. Esse nível 10 é só para vocês entenderem como é pesada, né? Porque heresia é heresia. Aí a segunda linha, unicismo. Essa linha acredita no Pai, no Filho e no Espírito como uma só pessoa. É uma só pessoa, não são 3 pessoas distintas formando um único Deus. Esse é o unicismo. Então, só o Pai é Deus, o Filho não é, e o Espírito Santo seria o próprio Pai. Negou a divindade do Filho. Heresia, nível aí 8, nível 10 também. A terceira linha é o binitarismo. Essa é a que eu acredito. Eu já fui trinitariano, mas hoje eu sou binitariano, posso dizer assim. E eu acho muito coerente essa linha. Vou explicar o porquê. Essa linha acredita no Pai e no Filho, pessoas distintas. Eles formam um único Deus por causa do Espírito Santo que une os dois. O Espírito é do Pai, o Espírito é do Filho. Não existe a terceira pessoa, a pessoa da divindade, que seria o terceiro Deus, ou a terceira pessoa da divindade, distinta das outras duas que formariam o único Deus. Não. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que une os dois. Binitarismo. Não nega o Espírito de Deus, jamais. E sim, é assim que eu creio por causa do testemunho do Filho.
separei aqui alguns textos para a gente buscar. Não coloquei os textos aqui. O vídeo está seguindo direto, com certeza eu vou ter que fazer um corte rapidinho só para ir ali no quarto buscar, porque não está aqui. E a terceira linha, não, é a quarta agora, né? O trinitarianismo, ou a trindade. Eu acredito que a maioria das pessoas no canal são trinitarianas, acreditam na trindade. Eu não classifico essa linha como heresia, e nem acho que deve haver contendas com isso. Só que eu classifico essa linha como errônea. Eu classifico ela como um paradoxo contraditório, ou uma contradição paradoxal. Foi assim que eu pensei quando eu estava meditando. Eu sei que a palavra paradoxo e contradição tem conceitos diferentes. Nem todo paradoxo é uma contradição, nem toda contradição é um paradoxo. Mas eu defino a trindade como um paradoxo contraditório ou uma contradição paradoxal. Por quê? Vamos supor que eu sou hoje da trindade. Eu sou trinitariano. E uma pessoa que estudou o mesmo assunto como eu estudei me faça perguntas. E eu vou dizer assim, aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo porque é o foco do vídeo, tá? Aqui na trindade e no binitarismo. Aí a pessoa pergunta para mim, Luiz, você acredita na trindade? Acredito. Explica lá para mim. É um único Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas essas 3 são uma. Aí a pessoa pergunta para mim, é 3 ou 1? Aí eu falo, não, é 3 e 1. Aí a pessoa pergunta para mim, é um único Deus? Aí eu digo, sim, é um único Deus. E a pessoa pergunta, mas são 3 distintos. Aí eu digo, são 3 distintos, mas que formam um único Deus. Aí a pessoa me pergunta, é 1 ou é 3? Se decide. Aí eu digo, é 3, mas é 1. É o mistério da trindade. Está na Bíblia. Jesus falou muito bem isso em João. Aí a pessoa pergunta, mas eu quero, Luiz, que você me responda se você enxerga o Pai, o Filho e o Espírito como pessoas diferentes. Aí eu digo, sim. Aí a pessoa diz, então são 3 deuses. Ou melhor, não quero te agredir, são 3 pessoas distintas. Sim. E essas 3 formam 1. Então essas 3 não pode ser 1, porque 1 não é 3 e 3 não é 1. Então isso é um paradoxo contraditório. Eu estou me contradizendo, mas eu acreditei assim. E vou explicar o porquê que essa linha é assim. Não sei se você vai concordar. Acredito que sim. Na Bíblia, o Senhor começa mais ou menos a sua palavra dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então já não é mais 1, são 2. Tem judeus que acreditam que Deus convocou os anjos para fazer os homens. Heresia nível 10. Para negar o Filho. Ok, mas nós não somos assim. Façamos, então já são pelo menos 2. Concordo. Na medida que a palavra vai se desenrolando, que o Espírito Santo vai profetizando, olha só, usei o termo Espírito Santo, vai profetizando, e aí vem o Novo Testamento e vem o Filho de Deus, aí a gente vê que tem alguns textos onde aparece o Pai, o Filho e o Espírito. O batismo, por exemplo, o Espírito Santo não é uma pomba, então toma cuidado com isso. E aí vem uma voz do céu, que é o Pai, o Espírito vem em forma de pomba e ali está o Filho. Trindade clara. E tem alguns outros textos que são lidos de maneira que eu considero errada, mas é assim que vai surgindo o conceito de trindade. E por que fala trindade, 3 pessoas distintas, mas ao mesmo tempo chama único Deus? Porque esse conceito não pode esbarrar no texto de Êxodo que diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um único Deus. A palavra Deus é Elohim no plural. O Elohim justifica o façamos. Então o Senhor, nosso Deus, é um único Deus. Esse ponto vai ter que ser meditado tanto na linha que eu acredito, no binitarianismo, como no trinitarianismo. Porque está falando o único Deus, não é?
O vosso Deus, que é Elohim, que é façamos, é o único Deus. Então, para o trinitarianismo não esbarrar nesse verso, então eles têm que falar que é o único Deus. 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, como um único Deus. Alguns não usam esse termo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os adventistas usam. E aí fica pior ainda, porque você fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. São 3? Não, são 1. É 1? Não, são 3, distinto, mas que formam 1. É cansativo. Aí a pessoa resume isso no mistério da Trindade. Eu não acredito que isso é mistério, eu não acredito que isso está correto. Mas também não acredito que é heresia, porque tem muitos textos que, se você fizer uma seleção dos próprios, nos leva a compreender isso. Então a gente não anula que o Espírito Santo é Deus, não tem textos falando, como Pedro fala, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo disse, o Espírito Santo fez, o Espírito Santo profetizou. Jó disse, o Espírito me formou. Então não negamos o Espírito, não negamos o Filho que veio, não negamos o Pai. Então temos que acreditar que são 3 e ao mesmo tempo que é 1. Assim, mais ou menos assim, resumidamente, forma a Trindade. Eu acredito que isso está incorreto. O binitarianismo acredita no Pai, acredita no Filho. O Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Façamos. Então já tem 2. E os 2 são 1 por causa do mesmo Espírito Santo. Não o Espírito Santo sendo uma terceira imagem para fazer parte de um terceiro Deus, divindade, do mistério que Deus revelou. Não acredito mais assim. E aí eu trouxe alguns textos para nós meditarmos. Então, eu classifico a quarta linha como incorreto, perigoso, uma contradição paradoxal, um paradoxo contraditório. Mas não tenho problema nenhum com isso. Criar brigas, contendas, a um ponto de um trinitariano dizer, você negou o Espírito Santo, seu falso profeta. Essa é uma pessoa desequilibrada, totalmente desequilibrada. E aí no final do vídeo eu explico o porquê que eu estou falando isso, tá? No final. E a quinta linha seria o triteísmo. Eles acreditam em 3 deuses, 3 mesmo. Não é que os 3 são 1, é que cada um é um Deus. Triteísmo. Agora, onde que eu acho perigoso, no qual ponto que eu acho perigoso a linha da Trindade? Porque a linha da Trindade, quando vai sendo explicada, ela se esbarra com essa quinta linha, que é o triteísmo. É heresia nível 10, assim como a primeira, que é heresia nível 10. A primeira, unitarismo. O unitarismo ou unitarianismo, essas duas expressões. É só o Pai é Deus. O Filho não é Deus. Não nega o Filho, mas não é Deus. O Espírito Santo é o Pai. Heresia nível 10. E a última também, que acredita que são 3 deuses e não afirmam que esses 3 são 1, ou seja, não está ligando lá para Êxodo, para o Senhor, vosso Deus, é o único Deus. Assim eu classifico como herético. Só que a palavra Trindade, embora não exista na Bíblia, as pessoas acreditam que o conceito exista, por causa daqueles textos que eu vou mostrar para vocês. Acontece que eu posso fazer uma seleção de textos onde aparece o Pai, o Filho e o Espírito, só na explicação que eu estou falando 3, tá? Mas posso também escolher uma seleção de textos onde aparece só o Filho e o Pai e o Filho. O Filho dando testemunho do Pai, o Pai dando testemunho do Filho, e não tem Espírito Santo ali como uma terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo está ali porque o Pai enviou do seu Espírito ao Filho. Não que uma terceira pessoa saiu do céu e veio no Filho. Então eu posso deixar esses textos de lado e selecionar somente os textos que mostram 3. E alguns textos eu vou estar lendo de maneira onde realmente eu me esbarro na linha triteísta, na linha do triteísmo, na linha triteísta. Sabe por quê? Porque eu falo que são 3. E tem alguns textos que eu vou ter que enxergar os 3 separados, de maneira que se eu subisse aos céus, eu iria ver 3 pessoas, 3 tronos lá. Algumas pessoas
trinitarianas chegaram até a dizer, num vídeo meu, que nós não podemos ver o Espírito Santo no céu porque ele foi enviado na Terra. Vê como a ideia ficou na mente? A ideia triteísta? Por isso que a Trindade é perigosa, por causa que ela se esbarra com a linha triteísta. Eles negam. Os trinitarianos negam. Vão falar, não se esbarra porque é um único Deus. Mas esse único Deus são três também. Aí está o paradoxo, que é chamado de mistério, mas eu não acredito que isso é um mistério, eu acredito que é um paradoxo. Existe um mistério de Deus na Bíblia. O mistério de Cristo, por exemplo. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. Entendeu? Até aqui? Ficou claro? Então, se eu digo que são três e que o Espírito Santo teve que descer, por isso que se eu subisse aos céus eu não iria ver o Espírito, eu estou vendo três divindades. E a Trindade poderia dizer, sim, são três, mas esses três formam um. É o mistério. Bom, eu não acredito nisso. E ainda vou usar alguns textos para provar isso. Não vai ser o único vídeo que eu vou fazer e eu não quero deixar esse vídeo pesado. Entendeu as 5 linhas até aqui? Então, só para ficar fixado na cabeça, bi, tri. Unitarismo, unicismo, binitarismo, trinitarismo e triteísmo. 5 linhas. Dessas 5, calma aí, dessas 5, unitarismo, heresia. Unicismo, heresia. Binitarismo, não heresia. Trinitarismo, não heresia. Triteísmo, heresia. Então ficam 3. Ficam 2, né? Tô olhando 2 dedos e falo 3. Ficam 2, né? Deixa eu até mudar os dedos aqui, senão o pessoal vai falar que eu tô fazendo um sinal de maçom. Vai, o pessoal tem cada doido para cada tipo de coisa, né? Vai falar que eu fiz um sinal de maçom com a mão. Mensagem subliminar. Então são 2, né? Ficou o binitarismo e o trinitarismo. Eu quero explicar algo para vocês, não nesse vídeo, mas eu quero explicar algo para vocês aonde esses 2 conceitos, eles existem no tempo e fora do tempo. Só que para explicar isso dá um pouquinho de trabalho. Primeiro eu quero mostrar essa ideia para as pessoas que não estão familiarizadas com a ideia, e depois que eu explicar alguns textos, aí eu vou conseguir explicar o conceito a ideia desses 2 conceitos, querendo dizer que, de certa forma, a palavra trindade não existe na Bíblia, mas o conceito de 3 pessoas formando uma, ela está para vir. Por isso que eu não considero as pessoas que acreditam na trindade heresia, porque essa ideia está para vir. E isso é no milênio através da igreja. E não é a mesma ideia no sentido de serem 3 deuses e os 3 deuses sendo um. Não nesse sentido. Ou a terceira pessoa da trindade. Não assim. Mas irá existir o Pai. Irá existir. O Pai já existe, né? Vocês estão entendendo, né? O Pai, o Filho e o corpo do Filho, que é a igreja. O Filho diz que ele é um com o Pai. E diz que nós somos um com ele. E nós seremos um com ele e um com o Pai. Quando isso ocorrer, isso ocorre através da transformação dos corpos, de fato vai ser consumado assim, mesmo assim, nós não seremos o Pai. E nem seremos o Filho. Seremos o corpo do Filho. O corpo será uma multidão de nações, que não serão mais nações agora. Será o corpo do Filho. Judeus, plenitude dos judeus, plenitude dos gentios, unidos em um só corpo, formando muitos membros, sintetizado no número 144 mil. E aí terá o Filho. O Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho. Eles são unidos pelo mesmo Espírito. Então terá a igreja, terá o Filho e terá o Pai. Aí sim, poderia usar o termo emprestado, trindade. O termo não existe, mas o conceito existe. Não como 3 divindades.
mas como 3 pessoas unidas por um só Espírito. Mas esse conceito está guardado para ser manifestado. Não acredito nele agora, colocando o Espírito Santo como um ser diferente do Pai, que existe como uma imagem que até está intercedendo lá diante do Pai. Isso daí eu não acredito. Entendeu como as coisas bem meditadas elas podem encontrar lugar no tempo? Mas isso está reservado para o milênio. A ideia do binitarismo, que é o Pai e o Filho, sendo um único Deus, porque eles têm o mesmo Espírito, não o Espírito como uma terceira pessoa da Trindade, da divindade, mas unidos pelo mesmo Espírito, isso foi o Pai que começou a falar quando ele quis criar tronos principais, tronos e potestades, sabe, nos lugares celestiais, para depois criar o homem. Então o Filho, que existia com o Pai como algo invisível, um ser invisível, ele passou a ser visível para representar o Pai. Entende? É como se Deus dissesse: eu sou o que sou. Ou como também podemos ver pelo hebraico: eu serei o que serei. Como o Pai dizendo: eu sou o que sou. Isso é o nome do Pai, não é? Que está no Filho. Eu sou o que sou. Uma reprodução de si mesmo numa imagem visível, que seria o prototipo do homem que ele haveria de criar. Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. E eu sou, que é o Pai, o que sou, que é o Filho, teria um corpo. Entendeu? Como é lindo isso? E quando você busca os termos eu sou o que sou, você vai ter ali nas primeiras letras YHWH, o nome de Deus. É assim que o Senhor tem me mostrado, se é que o Senhor que tem me mostrado mesmo eu tenho entendido corretamente, porque muitas vezes nós dizemos que o Senhor nos mostrou, mas na verdade nós entendemos errado o que o Senhor estava querendo nos mostrar. O texto que eu separei aqui para nós lermos então, a princípio, se encontra em João 16, verso 13, e diz assim: o Filho falando: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito não falará por si mesmo, mas ele vai ouvir e depois anunciar. Aí a pergunta que os trinitarianos fazem é essa. Presta atenção, que se você for da Trindade, você mesmo vai confirmar que é essa pergunta que se faz. Se não existe Trindade, se não existe a terceira pessoa da divindade, e se o Espírito é o próprio Pai, por que ele tem que ouvir de si mesmo para depois anunciar? Não falará de si mesmo. O Espírito é o Pai, como que ele não falará de si mesmo? Ele tem que ouvir para anunciar. Logo, tem que ter o Espírito Santo, uma terceira pessoa da divindade, para ouvir e depois anunciar. Irmãos, se vocês querem acreditar na Trindade, tudo bem, continua acreditando por um tempo ou para sempre. Eu quero que seja por um tempo, mas se for para sempre, tudo bem, não vai perder a salvação por isso. Mas pensa antes de perguntar, não faça uma pergunta tola dessa. Vou pegar essa mesma pergunta e perguntar para vocês. O Filho está falando aqui, se fez carne. Então ele abandonou a sua glória, renunciou à sua glória e veio para a terra. Teve que nascer como uma criança nasce. E a palavra diz que ele crescia em graça e conhecimento. Ele teve que aprender a escrever, a ler, a escrever e depois falar, se comunicar com o Pai, ouvir e depois falar. E ele estaria ouvindo as palavras que o Espírito Santo falava para ele. Ou seja, que o próprio Pai falava para ele. E o Espírito Santo, que seria a terceira pessoa da divindade, não se fez carne. É onisciente para sempre. Nunca deixou de ser onisciente. O Filho deixou. Você acha que bebezinho ali ele sabia tudo? Ele cresceu em graça e em conhecimento e aprendeu a obediência naquilo que sofreu, como diz o escritor de Hebreus. Tinha que buscar o Pai em oração.
vigiar para não pecar. O Espírito Santo não precisa vigiar para não pecar. Então vamos pensar nessa linha. O Espírito Santo não se fez carne e nunca deixou de ser onisciente. Por que que o Espírito Santo precisa ouvir do Pai para depois anunciar? Para pensar antes de perguntar. Olha a ideia da Trindade. O Filho veio, se fez carne, está lá. Aí Jesus fala, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos anunciará. Isso quer dizer que Jesus ia subir aos céus, e aí o Espírito Santo, uma terceira pessoa, estaria ouvindo do Pai. Se o Espírito é onisciente, por que ele precisa ouvir o que vai falar? Aí o Filho veio, aí o Filho fala para o Espírito, sua vez agora. Aí o Espírito fala, eu já ouvi tudo que eu tenho que falar. Agora eu desço, minha vez. Já aprendi já. Faz sentido? Por isso que eu não sou mais trinitariano. E olha o verso 14. Continuação direta. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E ainda coloca o verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Já que usam aquela pergunta que para mim é tola, eu continuo na mesma pergunta. Ele me glorificará, falando do Espírito, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Filho que se fez carne e teve que aprender, vai ter que ensinar o Espírito Santo para ele anunciar depois? Faz sentido? Não faz. Agora eu vou explicar isso na ideia do binitarismo, que é o Pai e o Filho, duas pessoas distintas e que formam um único Deus porque têm o mesmo Espírito. E agora eu abro aspas. Em Êxodo, quando o Senhor disse, ouve, ó Israel, o vosso Deus é o único Deus, logo em seguida ele diz, não terás outros deuses além de mim. Claro que todos iriam estar lendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, desçamos e confundemos as línguas. Então já não é mais uma pessoa falando, são duas. Não é? E quando o único Deus fala, não terás outros deuses, é porque o único Deus deles seria o Pai e o Filho, e eles não poderiam ter outros deuses além deles, do Pai e do Filho. E é onde fica o Espírito Santo? Negou? Não. O Espírito é do Senhor, não é uma terceira pessoa. Fecha aspas. Entendeu? Agora, vou explicar para vocês o verso. Claro que vai depender, vai precisar de outros versos, né? Olha o trocadilho de palavras do Senhor. Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Presta atenção agora. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não acredito que o Espírito Santo estava aprendendo do Pai e nem do Filho, para depois anunciar. Porque se o Espírito Santo seria a terceira pessoa da divindade e é onisciente, não precisa ouvir nada para depois anunciar. Checkmate aí. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora vem o verso 15 para explicar os dois versos anteriores. Tudo quanto o Pai tem é meu. O Filho disse, ele há de receber do que é meu, o Espírito. E logo em seguida ele diz, tudo quanto o Pai tem é meu. Colocou o Pai como sendo o Espírito. Porque o Pai é Espírito. E aí o próprio João relata e Jesus explica o porquê que ele está falando isso. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. As duas expressões aparecem no verso 13 e no verso 15. Olha o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí o verso 15 diz... no verso 14 fala que ele há de receber do que é do Filho.
E no verso 15 diz: tudo quanto o Pai tem é meu. E por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora, o que é do Filho que o Pai teve que receber? Já que eu estou dizendo que o Pai é Espírito, eu tenho que explicar o texto, né? O que o Espírito, que é o próprio Pai, teve que ouvir para depois anunciar? Agora vamos para o contexto geral. Se eu pego só esses dois textos aqui, eu crio 3 deuses. E aí falo que é 1. É 1 mais é 3 mais é 1. É 1 mais é 3 mais é 1. E fico aí rodando esse negócio a vida toda. Olha só. João 8, do verso 12 ao 16. Antes de João 15, 16, 17, tem João 8 também. Do 12 ao 16 e depois do 17 ao 19, onde está o que eu quero perguntar, está nos versos do 17 ao 19. De novo, Jesus falava dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Porque ele fala: eu sou a luz do mundo. Imagine os judeus ouvindo isso. Quem me segue não andará nas trevas. Era só ele ali, logo pegaram ele. Você dá testemunho de você mesmo. Aí Jesus disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Está falando do Pai. Olha o que o Senhor vai falar. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis nem a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Até o verso 19. Agora eu faço as perguntas. Por que o Filho não está dando testemunho do Espírito Santo, que seria a terceira pessoa da divindade? Por que a terceira pessoa da divindade tinha que aprender do Pai para depois anunciar, sendo que ela é Deus e nunca deixou de ser onisciente como Filho? Por que o Filho aqui não está falando do Espírito? Porque esses textos aqui não são usados. E o Senhor disse: na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Olha só, mas na lei está escrito o seguinte, Mateus 18, do verso do 15 ao 16, vamos lá. Mateus 18, do 15 ao 16. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. O Senhor citou um verso que está na lei, que é pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra ficaria estabelecida. Mas em João 8, vamos voltar lá agora, ele não cita 2 ou 3 testemunhas na hora de falar dele e do Pai. João 8, verso 17. Vou esperar aqui o celular abrir, porque ele dá uma travadinha. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Aonde está o Espírito Santo aqui? O Espírito é o próprio Pai. Entendeu?
O Filho tem que dar testemunho do Pai. Está ficando claro? Agora vamos em João 7, verso 17 e 18. Vamos voltar um capítulo. João 7, verso 17 e 18. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há justiça. Aqui é o Filho falando do Pai. Eu não estou falando de mim mesmo. Lembra que ele falou que o Espírito não falará de si mesmo? O Espírito do Pai está nele e ele está falando, eu não falo por mim mesmo. Ele fala o que escuta do Pai. O Filho que se fez carne, com o Espírito do Pai que estava nele, aprendia. E ele estava buscando a glória do Pai. Está entendendo? Agora, João 8,50. Eu vou fazer as perguntas depois que eu ler esses textos. João 8,50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e a julgue. O Filho está dizendo, eu não estou procurando a minha própria glória. Eu estou procurando a glória de alguém. Acontece que essa glória de alguém, um dia pertencia a ele. Só que ele abandonou a glória, ele era espírito com o Pai. Ele abandonou a forma de espírito, se fez carne e veio na terra. E agora ele procura a glória daquele que enviou ele, o Pai, que é espírito que enviou porção do seu espírito, plenitude, falo porção, mas é plenitude no Filho. Não acredito que ficou o Pai lá no céu, o Filho e o Espírito enviou o Espírito no Filho, mas não é o Espírito do Pai, porque o Espírito seria a terceira pessoa da Trindade. Eu não acredito nisso. Então aqui você está vendo relações de testemunhos. Olha agora como vai ficar claro. João 17. Verso dos 22 ao 26. João 17. Antes do verso 22 e 26, vamos no verso 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. A glória que o Filho tinha era do Pai e dele e do Pai. Força, honra, poder, tudo que era do Filho pertencia ao Pai, mas o Filho renunciou tudo isso. Então ele veio na terra dar testemunho do Pai, e para isso o Pai enviou o Espírito dele no Filho. Agora no verso 22. O Filho ainda falando com o Pai. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejamos um, como nós o somos. Eu neles, falando dos apóstolos, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Eu te conheci, porque quando ele se fez carne,
cresceu como criança e foi conhecendo o Pai, ouvindo do Pai, ouvindo do Espírito para anunciar aos apóstolos. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o seu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Agora a gente pode ir para os textos finais. João 16. Dos versos 13 ao 15. Nós vamos ver o que o Espírito tem que ouvir e o que o Espírito tem que receber do Filho. Lembra do primeiro verso? É isso que nós estamos buscando. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito vai glorificar o Filho, o Espírito vai receber do que é dele para poder anunciar quando ele viesse. Aí o Filho vai revelar quem que é o Espírito. Tudo quanto o Pai tem é meu. Já falou. Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, agora ele está explicando, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vou explicar aqui e a gente fecha com João 14. Nós vimos que o Pai enviou o Filho. O Filho tinha glória, honra com o Pai, era adorado por todos os anjos, né? Por todos os anjos era adorado, mas renunciou tudo isso para o resgate, não dos anjos, mas dos homens. E aí o Filho renuncia a tudo isso e na terra começa a santificar o nome do Pai. E isso porque o Pai enviou o Espírito ao Filho. E aí o Filho tinha que ouvir a voz do Pai. E o Filho estava buscando a glória do Pai, glorificando o Pai na terra. Mas essa glória que o Filho estava buscando pertencia ao Espírito, pertencia ao Pai. Então o Pai estava testemunhando o que o Filho estava fazendo. Depois que o Pai visse tudo o que o Filho haveria de testemunhar e de falar, o Pai aceitaria o sacrifício do Filho, ressuscitaria o Filho pelo poder do Espírito dele, ascenderia aos céus. E aí sim, o Espírito, que é o próprio Pai, iria receber do que é do Filho. Adoração, força, glória, poder. Ele recebeu o testemunho do Filho. Então o Espírito, que é o próprio Pai, estava ouvindo o que o Filho estava dizendo, obedecendo a sua palavra. Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Pai olhou o Filho, ponto a ponto, ouviu, recebeu a glória que o Filho estava buscando, não para ele mesmo, mas para o próprio Pai. E aí sim, quando o Filho subiu, ele intercedeu ao Pai. Pai, o mesmo Espírito que se enviou em mim, envia neles. Não a terceira pessoa da Trindade. E aí sim, com o testemunho recebido e com o Espírito sendo Pai, tendo recebido o que era do Filho antes da fundação do mundo, mas que o Filho renunciou e buscou a glória que era devida ao Pai, o Espírito tendo recebido tudo isso, agora ele envia para os apóstolos para anunciar as coisas futuras. Mudou a leitura, não é? Agora eu expliquei o texto. Se fosse na ideia da Trindade, o Espírito estaria, que é onisciente, estaria ouvindo do Pai para aprender alguma coisa, para depois o Filho subiu, aí o Espírito desce e anuncia. Irmãos, paradoxo contraditório. Entendeu? Agora a gente fecha em João 14.
João 14, a partir do verso 11, diz assim: do 11 ao 13. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Parece que o Espírito Santo está fora de cena aqui, né? Mas não está. Ele está na cena não como uma terceira pessoa da divindade, um terceiro Deus, mas sendo a união do Pai e do Filho. O Espírito que é do Pai é do Filho. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras... Na verdade era para ler o verso 13 direto, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora o verso 20 e o 21. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Cadê o Espírito, irmãos? Eu estou no Pai, através do Espírito. E o Pai em mim, através do mesmo Espírito, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, que é o Espírito. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Como que o Pai e o Filho vêm ao homem e faz morada? Pelo Espírito. Não pela terceira pessoa da divindade, mas pelo mesmo Espírito, que ouviu as coisas que o Filho estava buscando, testemunhando a respeito do Pai, dele mesmo, que é Espírito, recebeu e agora foi enviado para anunciar as coisas que hão de acontecer. Então eu acredito nessa linha, no binitarianismo. Pai, Filho, unidos pelo mesmo Espírito. E aí eu não preciso ficar no paradoxo. É o Pai distinto do Filho. E eles são um por causa da união do mesmo Espírito. Não preciso falar que são dois e que na verdade são um e que é dois. É dois porque Deus disse façamos e eles eram espíritos. Mesmo Espírito. E o Pai envia o Filho. E aí o Filho se faz carne. E aí há de receber do Espírito para que o Espírito glorifique o Filho e ele torne a ser um com o Pai por causa do mesmo Espírito. Mas são duas pessoas distintas. Não acredito num terceiro Deus ou numa terceira pessoa da divindade que está diante do trono de Deus intercedendo junto com o Filho. E que tem que ouvir as coisas para depois ir na terra e anunciar. Entendeu? É assim que eu acredito, irmãos. E todos os outros textos vão ser explicados nessa ideia. E aí não se esbarra com o triteísmo, que diz que são três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e que os três não são um, que são três mesmos. A ideia da Trindade, por ser três divindades, já se esbarra, mas ela foge quando diz que é o único Deus. Por isso que ela diverge da linha triteísta. Mas continua sendo três. É um, mas é três, mas é um. Mas eu vi o Filho dando testemunho do Pai, que enviou o seu Espírito. Não que existe uma potência no céu igual ao Pai. O Filho não estava dando testemunho dos dois. Ele estava dando testemunho do Pai e o Pai do Filho. Tá bom, irmãos? Então, queria ler o comentário de vocês. Claro que se tiver pessoas, como apareceu no vídeo passado, pessoas que estão totalmente descalibradas, eu vou apagar e bloquear. Porque
O campo de comentário é para ter comunhão. As pessoas têm comunhão no campo de comentário. Gostam de ler os comentários umas das outras. Eu gosto de ler, agora tenho tempo para ler e aprendo. Muitas das coisas que eu estou trazendo para vocês foi com auxílio de comentários dos irmãos. Então, se há confusão e divergência, eu paro, eu bloqueio. Essa pessoa perde a oportunidade de comentar coisa sábia. E por que eu falei tudo isso? Porque eu gravei um vídeo falando de um assunto tão maravilhoso que você que assistiu deve estar confirmando isso, e se assistiu, confirma no comentário, sobre o mistério do homem que deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam ambos uma só carne. E falei no início do vídeo que não acreditava na Trindade, mas falei para a pessoa assistir o vídeo até o fim e no final ela tem uma resposta boa. Nos primeiros 20 minutos da primeira parte já estavam falando: herético, saio desse canal agora. Sai! Agora, se quiser sair agora, pode sair agora. Pedir para ter paciência e assistir até o fim. Tem pessoas que, a maioria dos comentários arrogantes estão na primeira parte, estavam porque eu tirei. Agora, alguns comentários que não concordavam com a minha ideia ficaram, foram educados. E comentários arrogantes, alguns foram na segunda parte. Mas eu percebi que a pessoa não quis entender. Ficou presa nas linhas teológicas e não abriu o coração para compreender a palavra. É um assunto tão maravilhoso. O link deste assunto tão maravilhoso eu vou deixar no comentário fixo. Se você não assistiu, assista. É tremendo esse assunto. E foi por causa disso que eu resolvi fazer esses vídeos. E vou continuar fazendo novos vídeos porque tem mais textos. E aí, teve pessoas que não concordaram com o assunto. Com todos os textos que eu li, a pessoa não comentou nenhum sequer deles. Jogou outros textos ali só para provar a Trindade, mas nem quis saber do assunto. Meu Deus! Será que eu vou ficar com o coração tão preso assim em uma linha e não vou abrir o coração para aprender coisas novas do Senhor? Então que fique cego, continue cego na sua própria linha. Infelizmente o Senhor não vai poder te revelar mais do que isso, porque você fechou. Se fechou. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Queria que vocês compartilhassem o estudo, desse joinha, compartilhasse. E como eu sempre estou falando no final de alguns vídeos, as pessoas que têm me ajudado para que esse trabalho aqui seja realizado, eu agradeço com todo o coração. Está alcançando o coração de muitas pessoas. Esse trabalho de contribuidores, de mantenedores do canal, alcança pessoas. Então você faz parte disso. Eu agradeço. Sempre agradeço a Deus por todas as ofertas voluntárias que os irmãos se comprometeram diante do Senhor de me ajudar. É um grupo formado no WhatsApp. Pessoas que se unem e contribuem um tanto por mês, conforme o seu coração, para ajudar na obra. E as que não podem contribuir, realmente que não podem, está tudo aberto para as pessoas. Você contribui para que outras que não possam contribuir possam ver da palavra. Minha vida está sendo edificada e através da minha vida eu edifico outros irmãos também. Tá bom? Agradeço, irmãos, toda a oferta, o trabalho dos irmãos, suado, então eu tenho temor. Tem ajudado a minha vida, a vida de outras pessoas que não têm. Tenho repartido tenho consciência diante do Senhor que tenho repartido. E vou continuar repartindo, e vou continuar ajudando. E agradeço a você. Deixo para você o convite, caso você faça parte do canal, não está ajudando em nenhum lugar da obra de Deus, se identificou com a palavra, com o canal e quer fazer parte, só você entrar no link aí. É um link, você vai ser direcionado no grupo de contribuidores, de mantenedores do canal. As pessoas lá vão te auxiliar. É um grupo que não tem a finalidade de conversas. Existe um outro grupo para isso, mas esse grupo é com o objetivo de contribuições para que a obra avance. Tá bom? Eu desejo que você faça parte disso. Tá? Fiquem todos então na paz do nosso Senhor. Até os próximos estudos. Amém.